Glória a Deus. Pai seja convosco. Meus amados em Cristo Jesus, que a graça de Jesus Cristo seja convosco. Espero que estejam todos bem. Eu, pela graça de Jesus Cristo e a misericórdia de Deus, estou bem. Como é do vosso conhecimento, ou para quem não sabe, não são todos os dias que eu faço lives. Não são todos os dias que eu estou aqui do outro lado e pregar uma palavra para vocês em direto. Normalmente tenho feito isso mais por mensagem, cá aqui no meu Facebook, publicando a palavra de Deus. Alguns dias, quando Deus me permite, eu faço uma live, faço um vídeo e prego uma palavra para vocês em direto. E eu quero aproveitar este momento, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor me dá de poder estar aqui do outro lado, fazer essa live e trazer uma palavra para vossas vidas. A palavra que eu quero partilhar convosco, ou tratar convosco, falar convosco, encontra-se no livro do rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. Fora de Jesus Cristo, Salomão foi o homem e continua sendo o homem mais sábio do mundo. E ele no seu livro, nós vamos ler o livro Provérbios. Provérbios é um livro que eu amo muito ler. Provérbios faz parte de um dos livros que eu amo muito ler, meditar, examinar, estudar. E eu vou partilhar convosco o texto bíblico escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Meus irmãos, talvez você conhece, ou talvez você já leu ou já ouviu esse texto bíblico de Provérbios capítulo 28, versículo 13, que nós acabamos de ler. Eu quero usar essa palavra, esse texto bíblico, para dizer para você: não permaneça no teu pecado. É isso mesmo que você ouviu. Não permaneça no pecado. Alguém chegou a dizer para mim, isso já há algum bom tempo, eu estava a conversar com alguém do meu Facebook e essa pessoa disse para mim: olha, irmão Teixeira, hoje em dia está muito difícil viver sem pecar. Está muito difícil viver sem fazer coisa errada. Está muito difícil. Ou seja, não é fácil viver sem pecar. Não é fácil. A pessoa disse isso para mim. Mas se você prestou atenção no texto bíblico que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor está dizendo em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Nós vamos atualizar esse texto bíblico. Vamos atualizar esse texto bíblico numa expressão mais clara. O que é que a palavra do Senhor está a dizer? Aquele que esconde os seus pecados, aquele que guarda os seus pecados, aquele que permanece no seu pecado, nunca prosperará, nunca vai prosperar, nunca vai estar bem, nunca vai ter uma vida boa. Mas aquela pessoa que pecou e confessa os seus pecados a Deus e abandona, Deus lhe perdoa.
É isso que essa palavra em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está a dizer para você e para mim. Está a dizer para você e para mim. Não é impossível alguém viver uma vida de santidade e obediência da palavra do Senhor. Não é impossível. Possa ser difícil para algumas pessoas, mas com a ajuda de Deus, nós podemos vencer as provações, resistir às tentações e andar firmemente nos caminhos do Senhor. O mesmo Deus que te pede, ou que te manda, ou que te orienta, você a andar nos caminhos dele, você a viver uma vida de santidade e obediência da palavra dele, é o mesmo Deus que também te capacita para você fazer isso. É o mesmo Deus que também te dá força para você fazer isso. É o mesmo Deus que também, tá vendo, te fortalece para você poder fazer isso. A Bíblia fala que não há tentação que Deus permite que venha na vida de alguém que ele não possa resistir. A palavra do Senhor diz que Deus, ele nos dá escapatória. Ele nos dá uma forma de nós poder resistir às tentações, vencer as provações, fugir do pecado. Então, hoje em dia, nós temos visto, pelo menos eu tenho contemplado isso. Alguns irmãos que pecaram, alguns irmãos que caíram. Só que essas pessoas não querem se levantar, não querem continuar a caminhada. A pessoa pecou e a pessoa agora quer se acostumar com o pecado. A pessoa agora quer coabitar com o pecado. A pessoa agora quer viver com o pecado. A pessoa agora quer andar no pecado. A pessoa agora quer permanecer no pecado. Irmão, essa não é a coisa certa a se fazer. Isso não agrada a Deus. O problema às vezes não é a pessoa pecar. O maior problema é a pessoa permanecer no seu pecado. É a pessoa permanecer. E a palavra do Senhor está dizendo em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que permanece no seu pecado nunca prosperará. Aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Aquele que guarda os seus pecados, aquele que não quer abandonar os seus pecados, nunca vai prosperar. É isso que você quer. É isso que você quer. É isso que você quer para você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas. Mas com o pecado, isso é impossível. Isso é difícil. Isso dificulta as coisas. Deus jamais vai te abençoar no pecado. Deus jamais vai fazer alguma coisa por você no pecado. Jamais. Deus, ele ama o justo. Deus, ele ama o obediente. O que significa justo? O que significa ser uma pessoa justa? Justo é aquele que pratica a justiça, é aquele que rejeita o pecado, é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que anda nos caminhos de Deus. Então, o que o rei Davi falou? O que o rei Davi falou na sua palavra? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí está, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não está a dizer, nunca vi um ímpio desamparado, nunca vi um mundano desamparado, nunca vi um incrédulo desamparado, nunca vi um descrente desamparado. Não, está a dizer, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus ama o justo. Deus abençoa o justo. Deus se agrada com as obras do justo. Então, se você pecou, se você desobedeceu a palavra de Deus, o que você tem que fazer é ir até a Deus, confessar os teus pecados a Deus
Ah? Pedir perdão pelos teus pecados, se arrepender dos teus pecados e abandonar os teus pecados e continuar a tua caminhada com Deus. Porque a vida cristã é assim, meus irmãos. A vida cristã não é um mar de rosa. A vida cristã não está revestida somente de momentos gloriosos, de momentos bons, não. A vida cristã é de altos e baixos. Ah? A vida cristã é assim, tem dessas coisas. Ah? Tem dessas coisas. O rei Davi, ele cumpriu com essa palavra escrita em Provérbios que nós acabamos de ler e estamos a tratar. Davi, ele só adulterou uma vez. Davi, quando ele adulterou e quando ele cometeu homicídio, ele não permaneceu no seu pecado. A Bíblia fala que ele encobriu o seu pecado. A Bíblia fala que ele escondeu o seu pecado. A Bíblia fala que ele guardou o seu pecado. Porém, a Bíblia mostra que Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado e abandonou o seu pecado. Se você lê essa história que eu estou a narrar para você, contar para você, Davi, ele adulterou com a Batseba, mulher de Úria, do seu servo. Davi arrumou uma forma do marido da Batseba ser morto numa batalha. Ele enviou o seu servo Úria para a morte. Então, Davi cometeu dois pecados gravíssimos aos olhos de Deus. Davi cometeu adultério, quebrou um dos 10 mandamentos. Davi cometeu homicídio, quebrou também um dos 10 mandamentos. Porque a Bíblia fala, lá em Êxodo capítulo 20, se você ler, o não adulterar, não cometer adultério é um mandamento de Deus. E o não matar também é um mandamento de Deus. Então, Davi quebrou com essa lei. Davi quebrou com esse mandamento. Quando Deus revelou o pecado do rei Davi ao profeta Natã, Deus mandou com que o profeta Natã fosse ao encontro do rei Davi e lhe dissesse algumas coisas. Levasse a ele uma profecia. Então, Natã foi ao encontro do rei Davi. Deu a ele uma profecia. A Bíblia fala que Davi, diante daquilo que o profeta Natã estava a transmitir, segundo da parte de Deus, a Bíblia fala que Davi disse: pequei contra Deus. Aí está o homem, segundo o coração de Deus, a reconhecer que ele pecou contra Deus. É isso que está a faltar em nós. Reconhecimento. A pessoa peca, mas não quer reconhecer que pecou. Não quer reconhecer o pecado dele, não quer reconhecer a iniquidade dele, não quer reconhecer a desobediência dele, a rebeldia dele, a transgressão dele, não quer reconhecer. Davi, então, quando o profeta Natã fica a falar aquelas palavras que Deus orientou para que Natã falasse ao rei Davi, a Bíblia fala que ele reconheceu, ele confessou, ele admitiu, ele disse: pequei contra o Senhor. E a Bíblia fala que Davi se arrependeu. Davi não permaneceu no adultério, não permaneceu no homicídio, não permaneceu nesse pecado. Ele reconheceu, ele confessou, ele se arrependeu e ele abandonou e tocou a sua vida com Deus. É isso que você tem que fazer. É isso que nós devemos fazer. Se você pecou, se você adulterou, se você fornicou, se você roubou, se você mentiu, se você fez alguma coisa que é pecado, alguma coisa que vai contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, se você fez algo abominável aos olhos dele, o que você tem que fazer é confessar. O que você tem que fazer é reconhecer, é se arrepender e abandonar esse pecado. Se você fizer o contrário do que a palavra do Senhor diz,
se você guardar o teu pecado, se você encobrir o teu pecado, se você esconder o teu pecado, você pode ter a certeza que você não vai estar bem. Não vai estar bem. Alguma coisa vai te acontecer, porque o pecado tem consequências. O pecado cometido, o pecado encoberto tem consequência. Você pensa que você guardar um pecado, esconder um pecado, encobrir um pecado, as coisas te vão ir bem na vida? Não! Talvez você tenha traído o teu marido nas escondidas e você acha que isso é bom. Você acha que nada de mal vai te acontecer. Talvez você tenha traído a tua mulher e você acha que as coisas vão te ir bem. Não vão te ir bem, não. Deus perdoa. Deus, ele observa tudo. Deus perdoa. Mas ele faz com que você sofra as consequências. Davi sofreu as consequências do pecado que ele cometeu. Davi sofreu as consequências. Quando você planta, você colhe. Tudo aquilo que você plantar, um dia você vai colher. Essa é a lei da vida, escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7. O que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7? Não vos enganei, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa plantar, há de colher. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Porque creia, o que você tem plantado, você vai colher. Você vai colher os frutos das tuas ações. Você vai colher os frutos dos teus pecados. Você vai sofrer as consequências. Porque a palavra do Senhor diz: anda nos caminhos de Deus. Viva uma vida de santidade, de obediência. Mas nós não queremos dar crédito a isso. As pessoas, mesmo sabendo das consequências que o pecado traz, ou que o pecado tem, ainda assim querem pecar, ainda assim querem viver uma vida de pecado, ainda assim querem permanecer no pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. A morte. O pecado tem consequência. E uma das consequências do pecado é a morte. Você pode vir a morrer. Se você não se arrepender desse pecado que você tem cometido, desse pecado que você tem guardado, desse pecado que você tem encobrido, desse pecado que você tem escondido, creia que você, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai se cumprir na tua vida. Porque o pecado mata. O pecado mata. O pecado mata. O pecado tem consequência. Abandona o pecado. Larga esse pecado. Se afasta do pecado. Fuja do pecado. Saia desse pecado. Não permaneça no adultério. Não permaneça na fornicação. Não permaneça na mentira. Não permaneça no aborto. Não permaneça na vaidade. Não permaneça na macumbaria, na feitiçaria. Não permaneça na bruxaria. Não permaneça no roubo. Todas essas coisas que eu mencionei é pecado. Fazem parte das obras da carne. E Deus está a dizer para você, abandona as obras da carne. Não permaneça nas obras da carne. Se arrependa. Quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Está lá escrito. Se você ler até em diante, fala quais são as obras da carne. A feitiçaria, o adultério, a fornicação, o aborto, a mentira, a feitiçaria, a bebedeira, a prostituição, a imoralidade sexual. Essas coisas fazem parte das obras da carne. E Romanos capítulo 8, versículo 8, está escrito: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Versículo 13 está escrito: se vocês
mortificarem a vossa carne com jejum e oração, vocês vão viver. Mas se vocês viverem segundo a vossa carne, vocês morrerão. Não anda segundo os desejos pecaminosos da tua carne. Anda segundo o Espírito. Se estamos no Espírito, devemos também andar no Espírito. O que está a te impedir? O que está a te faltar? Por que você até agora não se arrependa do adultério? Por que você até agora não se arrependa dos abortos? Por que você até agora não se arrependa do roubo? Por que você até agora não se arrependa das mentiras? Por que você até agora não se arrependa da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria? Por que você até agora não se arrependa da prostituição? Por que você até agora não se arrependa da soberba, do orgulho, da ganância, da altivez? Por que você até agora não se arrependa daquele pecado que você tem guardado, daquele pecado que você tem escondido, daquele pecado que você tem encobrido? Por que você até agora não se arrependa? Arrependa-te, meu irmão. Não deixa que o teu pecado te mata. Não deixa que o teu pecado te destrua. Não deixa que o teu pecado te arruina, te prejudica. Arrependa-te, meu irmão. Deus não vai te condenar se você se arrepender. Deus não vai te julgar se você se arrepender. A Bíblia fala em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que você tem feito, o que você tem praticado, o que você tem cometido é pecado. Ainda que você acha que é uma coisa normal, ainda que você diz, é só por agora, Deus não vai se importar. Meu irmão, Deus não tolera o pecado. Deus não suporta o pecado. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. Quantas vezes a nação de Israel pecou, fez alguma coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus, Deus lhes castigou. Quantas vezes a nação de Israel foi castigada lá no deserto? Porque eles blasfemavam e a blasfema é pecado. Eles murmuravam e a murmuração é pecado. Eles reclamavam. Quantas vezes a nação de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e Deus se irou com aquela atitude? Quantas vezes? Não é falta de palavra, não é falta de conselho, não é falta de força, não, meu mano. Você está nesse pecado porque você escolhe estar nesse pecado. Você tem feito aquilo por livre e espontânea vontade. Não é porque você ora pouco, não é porque você não jejua, não é porque você não lê a Bíblia. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Nem sempre quando a pessoa peca é porque essa pessoa não ora, é porque essa pessoa não tem uma vida de oração, não tem uma vida do estudo da palavra. Não é. A nação de Israel, nós podemos ver isso. Todas as vezes que eles pecaram, não é porque eles não conheciam os mandamentos de Deus. Não é porque eles não conheciam as leis de Deus. Eles conheciam. Moisés deu a eles os 10 mandamentos. Mas eles não se importavam. Usavam o livre-arbítrio que Deus deu a eles para poderem escolher pecar. Usa o livre-arbítrio que Deus te deu
para fazer a vontade dele, para andar nos caminhos dele. Eu sei que Deus te deu livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio que Deus nos dá é mesmo para que nós possamos escolher fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele. Tá vendo? Tudo é uma questão de decisão, de escolha. Você quem decide, você quem escolhe pecar ou não pecar. Você quem escolhe obedecer a palavra de Deus ou não desobedecer. Saul é a prova disso. Não é porque a tua igreja não presta, é falso. Não, não é. A tua igreja pode não ser uma igreja bíblica, mas se você for alguém que lê a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, se você colocar em prática, você consegue viver uma vida boa. Saul é a prova disso. Saul, Deus lhe deu uma missão. Deus lhe deu uma ordem, uma palavra. O profeta Samuel foi até o rei Saul e disse: Saul, Deus quer que você destrua todos os amalequitas. Eu quero que você mata todos os amalequitas, porque o pecado dele subiu até os céus e Deus já se irou com eles. Então, Deus quer que você faça isso, rei Saul. Vai até encontro aos amalequitas, destrua todos eles, do maior até o menor, e do menor até as crianças, os animais, destrua tudo. Não deixa nada. Foi uma ordem que Deus deu ao profeta Samuel para transmitir ao rei Saul. Saul, em vez dele obedecer a palavra de Deus, Saul tinha conhecimento da palavra de Deus, sabia o que é que Deus lhe mandou. Ele sabia, mas ele escolheu desobedecer. Ele preferiu fazer a vontade dele. Ele preferiu dar sacrifício em vez de obedecer a palavra. Então, quando a pessoa peca, nem sempre a pessoa peca porque a pessoa é fraca espiritualmente. Não. É porque você escolheu pecar. Assim como a Eva, Saul, em vez dele obedecer a palavra de Deus, em vez dele destruir todos os amalequitas, o que ele fez? Ele vai, guarda os animais, conserva o rei, não matou o rei dos amalequitas, não matou os animais dos amalequitas, levou tudo ao acampamento da nação de Israel. Quando o profeta Samuel voltou, foi até o encontro do rei Saul, de Saul. O que é que foi que Deus te pediu? Ou seja, o que é que foi que Deus te mandou? Deus, ele não pediu, ele mandou. Deus, ele não pede, ele manda, porque ele é Deus. Você quem deve pedir. Eu e você devemos pedir e não mandar, e não obrigar. Há muitos crentes assim. Em vez de pedir alguma coisa a Deus, ele quer obrigar, ele quer mandar, ele quer dar ordem. Você não é ninguém. Você não é ninguém para dar ordem a Deus. Você não é ninguém para obrigar alguma coisa a Deus. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Quem dá ordem é Deus. Quem manda é Deus. Você e eu só devemos nos sujeitar às ordens de Deus. Você e eu só devemos obedecer à voz de Deus. Você e eu só devemos fazer aquilo que Ele nos manda. E é isso. Os crentes de Deus querem fazer o contrário. Eles querem obrigar Deus. Eles querem forçar Deus. Eles querem dar uma ordem a Deus. Eles querem mandar Deus. Deus, se esse ano você não me ajudar a casar, vou deixar de trabalhar. Deixa. Você acha se você deixar de ir à igreja, você acha se você se afastar dos caminhos de Deus, Deus vai se sentir mal com isso? Não. Quem vai passar mal é você. Quem precisa de Deus é você. Deus, ele é Deus. Sem você, ele continua sendo Deus. Ainda que você deixar de ir à igreja, ainda que você deixar de ler a Bíblia, ainda que você deixar de obedecer a palavra dele, ele sempre vai continuar sendo Deus. Você sem Deus não é nada.
Mas Deus sem você continua sendo Deus. Vou repetir para você. Você sem Deus não é nada. Mas Deus sem você continua sendo Deus. Você quem precisa de Deus e não Deus quem precisa de você. Nós é quem precisamos de Deus. Então, nós devemos obedecer a palavra dele. Tiago, capítulo 1, versículo 22, está escrito: e sedes cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes. Tiago não está a dizer, e sejam cumpridores das vossas vontades. Tiago não está a dizer, façam as vossas vontades. Não, Tiago está a dizer, façam a vontade de Deus. Obedeçam a palavra de Deus. Colocam em prática a palavra de Deus. É isso. Há muitos crentes Saul. Há muitos crentes Saul. Que tipo de crente você? Davi ou rei Saul? Que tipo de crente você? Judas ou Pedro? Porque Saul, em vez de ele obedecer a palavra de Deus, ele fez sacrifício. A palavra do Senhor diz, lá em Salmos, e o profeta Samuel falou, Deus tem prazer na obediência do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Esqueça o sacrifício. O único sacrifício que tem que ser feito e que foi feito é o sacrifício de Jesus Cristo vir ao mundo, morrer na cruz do Carvalho pelos nossos pecados. Já não há sacrifício, não. Hoje em dia, você deve somente se sujeitar na palavra de Deus. Deus não precisa que você faça sacrifício, não. Melhor é obedecer do que sacrificar. Então Saul preferiu escolher. Saul preferiu sacrificar e pecou. A Eva fez a mesma coisa. Deus deu uma ordem ao homem. A ordem de não comer o fruto proibido foi dada ao homem. Deus não falou com a Eva. Deus falou com Adão. E o próprio homem é quem se encarregou de instruir a sua mulher. Se ele fez mal, ele saiu com ele. Então, mas a ordem de não pecar, a ordem de não transgredir, a ordem de não desobedecer, a ordem de não comer o fruto da árvore proibida foi dada ao homem. Então, a Eva e o homem, eles preferiram. A Eva não é culpada. Ambos são culpados. A Eva preferiu dar ouvido a Satanás do que dar ouvido à palavra de Deus que lhe foi dita pelo marido dela. Você precisa ouvir mais a palavra de Deus do que ouvir certas vozes. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado é diabólico. Esse provérbio é diabólico. As pessoas dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não é bíblico isso, não. A voz da maioria não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Nós podemos ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Você vai ver a prova que a voz do povo não é a voz de Deus. Que a voz da maioria não é a voz de Deus. Deus, ele não precisa usar a maioria para ele poder falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, não. Só com uma pessoa ele consegue. Deus usou um homem para pregar uma palavra a uma multidão. O apóstolo Pedro, ele pregou a milhares de pessoas. Mais de 300 mil almas se converteram no dia. Então, a voz de Deus não é a voz do povo, não. Você tem que ter cuidado com certas vozes que você tem ouvido, com certas vozes que você tem dado atenção. Você tem que ter cuidado. Existem três vozes. A voz de Satanás, a voz do homem e a voz de Deus. Você tem que ter entendimento disso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, quando o apóstolo Paulo, era necessário com que ele fosse até em Roma para que ele testemunhasse de Jesus Cristo. A Bíblia conta
do naufrágio que eles sofreram. Paulo sendo um homem de Deus, Paulo, ele não era capitão, ele não sabia navegar um barco, né, guiar um navio. Não tem essa experiência aqui. Mas ele tinha conhecimento da palavra, ele estava com Deus. E o apóstolo Paulo disse ao oficial romano: olha, não é bom que nós façamos essa viagem agora. Não é bom que nós viajamos no verão. Não é bom. A viagem não vai ser boa, não vai ser produtiva. Então, o homem olhou pela aparência de Paulo e viu: Paulo, quem é você? Você pode até entender um pouco da palavra de Deus, mas você não é capitão, não. Você não entende de guiar navios, não. Eu confio no meu capitão. Eu sei que ele vai nos guiar. Deu errado. A maioria estava de acordo com o oficial romano, mas Paulo estava certo. Então toma cuidado. Agora, voltando para o texto bíblico que nós estamos a meditar, a dizer para quem está aqui agora: não permaneça no teu pecado. Deus tem observado aquilo que você tem feito. Provérbios capítulo 5, versículo 21, está escrito: Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Eu pergunto para você que está me assistindo e me ouvir: por onde você tem andado? Por onde você tem andado? Provérbios capítulo 5, versículo 21, diz: Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Deus, ele veja tudo que você faz, tudo mesmo. Deus, ele não veja só quando você faz coisas boas, não. Até quando você faz coisas más, Deus está a te observar. Então, a minha pergunta é: Deus está a perguntar para você: por onde você tem andado? Que caminho você tem trilhado? Que caminho você tem seguido? Que caminho você tem andado? O que é que você tem feito? O teu marido não sabe. A tua mulher não sabe. O teu pai não sabe. O teu irmão não sabe. Os vizinhos não sabem. A igreja não sabe. Porém, Deus sabe. Deus sabe por onde você tem andado. E Deus sabe tudo que você tem feito. Deus sabe que você tem frequentado igreja e você também tem frequentado casas de balada, casas de prostituição, casas de feitiçaria, casas de bebedeira. Deus sabe quais são as casas que você tem frequentado. Existe crente que anda em dois caminhos. Ora está na igreja, ora está na casa de feitiçaria, está na casa de macumbaria, está na casa de prostituição, está na casa do jogo. É assim. O que é que você tem feito? Arrependa-te daquilo que você tem feito. Deixa de andar nos caminhos que você tem andado. Se aquele caminho é um caminho errado, é um caminho que não vai de acordo com a palavra de Deus, com a vontade dele na tua vida, se afasta. Provérbios capítulo 15, versículo 3, está escrito: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus está a perguntar para você: o que é que você tem feito no oculto? Quem é você no oculto? O que é que você tem feito no oculto? Quem é você no oculto? O que é que você tem feito no escondido? O que é que você tem feito? O que é que você tem praticado? O que é que você tem consumido? O que é que você tem adquirido? Vou repetir o texto bíblico. Provérbios capítulo 15, versículo 3, está escrito: os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Não adianta fingir. Você engana o homem. Não adianta fingir quem realmente você é. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe quem você é. Deus sabe que tipo de pessoa você é. Muitas das vezes nós somos surpreendidos, nós somos enganados. Você coloca alguém dentro da tua casa, pensando que essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um homem de caráter, é uma boa pessoa, mas afinal de contas é um demônio disfarçado, é uma bruxa disfarçada, é um feiticeiro disfarçado. Mas já Deus ninguém consegue enganar. Você pode ter dupla personalidade, dupla identidade,
Você pode fingir quem remante você, ao teu marido, à tua mulher, aos teus filhos, aos teus vizinhos, aos teus irmãos, à igreja. Porém, Deus te conhece realmente, Ele sabe quem você é. Quem você é? Deus está a perguntar para você, ainda que Ele saiba, Ele está a perguntar para você, quem você é? O que é que você tem feito no oculto? 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito, o homem vê a aparência, porém Deus vê o coração. Deus falou isso quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. O profeta Samuel deixou-se ser enganado pela aparência, pela estatura, pelo físico. Deus falou, profeta Samuel, eu não vejo conforme o ser humano vê. Vocês, os seres humanos, conseguem enxergar aquilo que está diante dos vossos olhos. Mas eu não. Eu conheço o interior do homem. Eu conheço o coração do homem. Eu conheço verdadeiramente quem é o homem. E Daniel capítulo 2, versículo 22, está lá escrito, Deus fala, Ele conhece o escondido, o profundo, sabe quem está em trevas e com Ele mora a luz. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece o escondido, Ele conhece o profundo, Ele sabe aquele que está nas trevas e aquele que mora na luz. Que tipo de crente nós estamos a nos tornar? Que tipo de crente nós estamos a ser? Que tipo de crente nós queremos ser? Que tipo de pai nós somos? Que tipo de mãe nós somos? Que tipo de marido nós somos? Que tipo de mulher nós somos? Que tipo de filho nós somos? Que tipo de pastor nós somos? Que tipo, meus irmãos? Deus está a dizer para você e para mim, abandonai o pecado, largai o pecado, obedecer a palavra do Senhor, andai nos caminhos do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Oh, meus irmãos, não tenha vergonha, não tenha vergonha, não tenha vergonha de confessar os teus pecados a Deus. A quem você deve fazer isso é mesmo a Deus. A pergunta é, pastor, eu pequei. A quem eu devo confessar os meus pecados? A Deus. A Bíblia não manda, a Bíblia não orienta, a Bíblia não exorta, a Bíblia não diz que você tem que confessar os teus pecados a qualquer um. A Bíblia não te obriga você a confessar o teu pecado ao pastor, ao teu irmão, não. Você é livre. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai as vossas culpas uns aos outros. Está a falar culpa. Você tem que entender esse texto bíblico. Esse texto bíblico de Provérbios capítulo 5, versículo 16, não está a dizer que você é obrigado, ou que você tem a obrigação de confessar o teu pecado a quem você não quer confessar, ou a quem você não confia, não. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Em outras traduções, nós vamos atualizar esse texto bíblico. O que é que está a dizer aqui a palavra do Senhor? O que é que Tiago, irmão de Jesus, escreveu? O que é que ele quer dizer? Está a dizer, há pecado que nós cometemos que é contra Deus e contra o nosso próximo. E há pecado que nós cometemos que é somente contra Deus. Por exemplo, o pecado da idolatria. Quando você cai na idolatria, quando você vive na idolatria, ou você se torna um idólatra, a idolatria é um pecado contra Deus, não é um pecado contra o teu pastor, contra a igreja, contra o teu próximo, contra o teu irmão, não. A idolatria é um pecado somente contra Deus. Quando a pessoa idolatra, está a cometer pecado contra Deus. Então, como ele próprio idolatrou, cometeu idolatria, então ele próprio deve orar, confessar e pedir perdão a Deus. Você não precisa falar com o teu pastor, não precisa falar com a tua igreja, não.
Existe coisa que você não precisa falar com teu pastor. Você pode falar com Deus. Ele te deu, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos esse acesso. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. E Ele é quem nos dá acesso a Deus. Hoje em dia as pessoas não conseguem confessar os seus pecados a Deus. Não conseguem falar dos seus pecados a Deus, mas conseguem confessar os seus pecados ao pastor. Por que você faz isso? Por que você coloca o teu pastor na posição de Deus? Numa posição em que ele não deve estar. Nem sempre quando você peca, você deve confessar o teu pastor. Eu não estou dizendo para você esconder pecado. Não estou dizendo para você encobrir pecado. Não. Tiago está dizendo, confessar vossas culpas uns aos outros. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, e você faz alguma coisa que prejudica o teu colega de trabalho, e esse teu colega, ele é expulso do trabalho, você cometeu um pecado contra Deus e contra o teu próximo, porque você fez com que o teu próximo fosse expulso da empresa. Você fez com que o teu próximo se prejudicasse. Então, você deve perdão a Deus e ao teu próximo. Você deve confessar esse pecado a Deus e ao teu próximo. Você deve pedir perdão a Deus e ao teu próximo. Quando você faz mal ao teu próximo, você fizeste mal a Deus. Então, você tem que pedir perdão a Deus e ao teu próximo. Mas, então, você tem que distinguir. Por exemplo, se você adulterou, você pode falar com o teu pastor. Se ele for um pastor sério, se ele não for aquele pastor que condena, que julga, ele vai te ajudar a orar e ele vai te ajudar você a se restituir. Ele vai te ajudar, porque existem algumas igrejas, em vez de ajudarem o pecador, estão a condenar o pecador, estão a julgar o pecador, estão a expulsar o pecador. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, se alguém pecar, seja presbítero, seja lá quem for, seja diácono, diaconisa, obreiro, o que você tem que fazer é repreender, para que os outros não cometam os mesmos erros. Então, a Bíblia não diz, se alguém pecar, você tem que lhe julgar, você tem que lhe condenar, tem que lhe chutar da igreja. Não, hoje a igreja faz isso. Se você adultera, te expulsam da igreja. Como é que você expulsa um pecador? Se for assim, toda a igreja tem que ser expulsa, porque todo mundo que está na igreja é pecador. Todo mundo que está na igreja comete pecado. Então agora, o irmão adulterou, ele é expulso da igreja. Já ninguém quer falar com ele. Cometem preconceito, racismo. Não. A palavra do Senhor, por isso é que a Bíblia exorta. Você deve confessar o teu pecado a Deus. Porque é Deus quem perdoa pecado. Deus não vai te julgar se você confessar o teu pecado a Ele. Deus não vai te condenar se você confessar o teu pecado a Ele. Deus não vai te abandonar, te rejeitar, te ignorar, te expulsar da presença dEle se você confessar o teu pecado a Ele. Não. Deus não vai fazer isso, porque a Bíblia fala, lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, está escrito, eu mesmo, é quem apago as tuas traições por amor de mim, e dos teus pecados não te lembrarei. Aqui está a vantagem, Se você fizer alguma coisa contra o teu próximo, e você lhe pedir perdão, ele diz que tá bom, mas um dia ele te faz lembrar aquele mal que você lhe fez. Então, a Bíblia fala que Deus, Ele é quem perdoa as nossas traições. Ele é quem apaga as nossas traições. E dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. Você pode ter certeza disso. Não deixa que Satanás te acusa. Não deixa que Satanás te condena. Não deixa que as pessoas te julgam. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não anda segundo a carne, mas o Espírito. Se você estava no mundo e hoje você está em Cristo Jesus, ninguém pode te condenar. Ninguém pode te julgar. Não aceita acusações. Não aceita condenação. A Bíblia fala
A Bíblia é quem está a dizer. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura. Você foi batizado, você nasceu de novo. Então, não aceita as acusações, porque muitas das vezes as pessoas, o inimigo, são usados por diabo Satanás para nos acusarem, para levantarem coisas do nosso passado. Muitas das vezes a pessoa sofre isso. Então não aceita, não deixa que o teu passado te condena, não deixa que as pessoas te julgam. Declara essas palavras, declara o que está escrito lá em Gálatas capítulo 2 versículo 20, declara o que está escrito em Romanos capítulo 8 versículo 1, declara o que está escrito em 2 de Coríntios capítulo 5 versículo 17. Deus é contigo. Deus é contigo. A palavra do Senhor diz: se nós for infiel, Ele permanece fiel. Vou repetir. A palavra do Senhor diz: se nós formos infiel com Deus, Ele permanece ser fiel. Quando tudo falhar na tua vida, quando as pessoas te julgarem, quando as pessoas te condenarem, quando as pessoas se afastarem de ti, te abandonarem, Deus permanecerá fiel. Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito: não te deixarei e nunca te abandonarei. Salmos capítulo 27, versículo 10, está escrito: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu cuidarei de ti. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu te receberei. Ainda que as pessoas se afastarem de ti, porque você pecou, ainda que as pessoas te condenarem, te disserem que você é aquilo, que você já não tem chance, que você não vai conseguir, creia, 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 que Deus é contigo. E a palavra do Senhor diz, lá em Isaías capítulo 43, versículo 13, operando o Senhor, quem impedirá? Tenha paciência, tenha calma, confia, porém, Deus está no controle da tua vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4, está escrito: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Muito obrigado pela atenção. Essa é a palavra que Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, colocou em meu coração para transmitir para vocês. Eu sou servo de Deus. Sou servo de Deus. Vou continuar a ser servo de Deus, pregando aquilo que Deus quer que eu prego. Seja arrependimento, santidade e obediência da palavra dele. Você que participou dessa live, você que recebeu essa palavra, você que foi abençoado por essa palavra que Deus colocou no meu espírito, que Deus me usou, eu peço para você partilhar essa live. Eu peço para você compartilhar essa palavra com outras pessoas, porque assim do jeito que você precisava ouvir isso, muitas pessoas precisam ouvir essa palavra que foi administrada hoje aqui. Então, partilhe essa palavra que foi pregada. Por hoje é tudo. Até aqui, a palavra do Senhor. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Se Deus quiser, estarei aqui de outras vezes, outros dias, para trazer uma palavra abençoada, encorajadora para vossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe. Até aqui a palavra do Senhor.